O pedido feito à Justiça Espanhola, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no STF, que é outro que vai pagar tudo o que está fazendo. O senhor não pede por esperar. Alô, Rede Globo de televisão, que tá calada, muda, fingindo que essa decisão não existiu. Cachorros, canalhas, covardes, cafajestes, vagabundos, sem vergonhas. Um país que está sobre uma ditadura do poder judiciário, num conluio, numa desmoralização total da Suprema Corte Brasileira. É uma vergonha essa Suprema Corte Brasileira. Felipe Martins quer Moraes, Dino e Zanin fora do inquérito. É isso mesmo. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo de Bolsonaro, optou por uma estratégia ousada no inquérito do suposto golpe. Os advogados pediram que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sejam impedidos de participar do processo. A iniciativa tem pouca chance de prosperar no STF. A defesa sabe que a perspectiva de vitória é quase inexistente, mas insiste no argumento para jogar luz sobre o que considera um processo arbitrário, vingativo e inquisitorial. A PGR imputa ao ex-assessor a confecção de uma das minutas de decreto que teriam circulado no núcleo duro do golpe. O texto previa a prisão de Alexandre de Moraes e também do ministro Gilmar Mendes, além do senador Pacheco, então presidente do Senado. Parece contos de fada, mas sim, esta foi a acusação da PGR. Alexandre de Moraes surta e diz que Starlink de Elon Musk pode ser um risco à soberania nacional. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou Elon Musk e disse que a Starlink é, na verdade, um projeto de poder. A declaração aconteceu na abertura de um curso sobre democracia e comunicação digital. Moraes também disse que o avanço da Starlink representa uma ameaça à soberania nacional, uma vez que o Brasil só conseguiu agir porque as Big Techs dependem de antenas de servidores instalados em cada país. Contudo, por possuir satélites em baixa órbita, a Starlink tem potencial para ignorar as decisões judiciais emitidas por qualquer tribunal do Brasil. Moraes citou como exemplos as suas decisões no Supremo, que geralmente são encaminhadas para que a Anatel faça o bloqueio dos acessos. Contudo, ele reconheceu que o X, ou Twitter, também é de propriedade de Elon Musk, e isso pode se tornar uma arma para ser usada em conjunto com a Starlink, ou seja, não obedecendo os bloqueios. O ministro ainda salientou que as Big Techs têm assumido posição política e, diante da falta de regulação do setor, ele disse que é necessário que o judiciário aplique leis atuais para punir eventuais abusos. O ministro atuou no bloqueio da Rede X e conseguiu fazer com que a empresa indicasse um representante legal. Ainda assim, ele defende que o Congresso Nacional aprove uma lei para regulamentar as Big Techs, amenizando assim a pressão exercida no judiciário. Especialistas apontam que, na verdade, Moraes quer ter o controle sobre o discurso online. Vamos lá para que vocês entendam aqui o que está acontecendo. Meu amigo Oswaldo Eustáquio, assim como Alan dos Santos, assim como Didi Red Pio, assim como Ludmila Lins Grilo, assim como Paulo Figueiredo, assim como Rodrigo Constantino e tantos outros, Monark, e assim vai ficar aí falando um monte de gente. Infelizmente, hoje são exilados políticos, são pessoas que estão procurando abrigo, né? Procurando que outros países lhe deem a oportunidade de continuarem livres num país que existe censura e perseguição política. E hoje saiu uma decisão, e o Oswaldo tomou conhecimento hoje na parte da manhã, a Revista Oeste já publicou, saiu uma decisão, mas o que eu quero aqui me ater é a decisão do Ministério Público espanhol. Olha só a lavada que o MP deu no ministro Alexandre de Moraes. E isso mostra a importância dos atos que nós teremos no dia 15
em várias cidades no mundo, aqui em Orlando não vai ser diferente, e no dia 16 nas areias de Copacabana. Essa é a nossa hora. É a hora de tirarmos a bunda do sofá e irmos gritar nas ruas pela liberdade, liberdade das pessoas que são presas políticas hoje no 8 de janeiro. Pela liberdade de expressão, pela falta do medo. Na realidade, nós temos hoje um poder judiciário querendo intimidar o cidadão e passando por cima dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Vivemos um verdadeiro estado de exceção no Brasil. As pessoas têm medo de sair às ruas para não serem assaltadas. E agora têm medo de sair às ruas para não irem para a prisão porque não podem mais expressar a sua opinião. A tal ponto de um deputado federal como Eduardo Bolsonaro está sendo, denunciado, noticiado, uma notícia do PT, cujo Moraes pediu para o PGR querer saber se pode apreender o passaporte de um deputado federal que está exercendo o seu trabalho, a sua função. Só que agora o MP espanhol escancara. Olha só isso. MP da Espanha nega pedidos. Alguém perguntou assim, você vai participar? Eu vou estar aqui em Orlando, né? Estou aqui ainda, passando as minhas férias em Orlando. Eu vou estar aqui e vou participar sim. É no mínimo, além de eu estar divulgando, eu participo. MP da Espanha nega pedidos de prisão e extradição de Oswaldo Eustáquio. Pedidos do STF foram negados sob argumento de que crimes citados pela Justiça brasileira são considerados liberdade de expressão na Espanha. Eu vou repetir. Alô, Rede Globo de televisão, que está calada, muda, fingindo que essa decisão não existiu. Alô, Burrol. Essa notícia está no Metrópolis e no Poder 360. Mas Burrol e Rede Globo estão fingindo que isso não existiu. Para vocês verem como eles são cachorros, canalhas, covardes, cafajestes, vagabundos, sem vergonhas. Olha só, MP da Espanha nega pedidos de prisão e extradição de Oswaldo Eustáquio. Pedidos do STF foram negados sob o argumento de que crimes citados pela Justiça brasileira são considerados liberdade de expressão na Espanha e em qualquer país democrático do mundo que não um país que está sobre uma ditadura do poder judiciário, num conluio com um sujeito que ficou preso por corrupção na apuração da Operação Lava Jato. E não vem falar que é por conta do Moro, decisão do Moro. Várias instâncias do Poder Judiciário atestaram, mantiveram a condenação. O próprio STF negou várias vezes habeas corpus para depois dar uma decisão que deixou todo mundo estarrecido. E como falou o vice-presidente do atual presidente, ele voltou à cena do crime. A expressão não é minha, por isso não vem querer me condenar, não. Olha só. O Ministério Público, o Ministério Fiscal da Espanha, órgão equivalente à Procuradoria-Geral da República no Brasil, recomendou a rejeição dos pedidos de prisão e extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio feitos pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido do STF diz respeito à investigação sobre a divulgação de dados do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que é outro que vai pagar tudo o que está fazendo, viu, senhor delegado? O senhor não pede por esperar. Responsável por inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e militantes de direita. Em contato com o Metrópolis, Oswaldo Eustáquio afirmou que a recomendação deverá encerrar o andamento dos pedidos na Justiça Espanhola. No Brasil, a ação acusa Eustáquio de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O juiz espanhol só julgaria os pedidos se eu fosse acusado.
e o órgão acusador não fez denúncia. Mais que isso, ele disse que o que a justiça brasileira aponta como tentativa de golpe na Espanha é visto como liberdade de expressão, alegou o jornalista. O golpe que agora querem julgar o Bolsonaro e fazer aquele escarcéu todo para o mundo inteiro, o golpe não existe. E o próprio Ministério Público da Espanha confirma agora isso. Numa desmoralização total da Suprema Corte brasileira. É uma vergonha essa Suprema Corte brasileira. É digna de pena o país ter caras tão despreparados no mundo do direito para fazer o que estão fazendo com a justiça brasileira. É uma insegurança jurídica total. Na regulamentação feita à Justiça Espanhola, a qual o Metrópolis teve acesso, a procuradora Teresa Sandoval afirma que, entre aspas, de acordo com a legislação brasileira, os fatos configuram crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Na atual legislação espanhola, os fatos não constituem crime, uma vez que são protegidos pela liberdade de expressão. Portanto, a dupla incriminação normativa não se aplica, observou a procuradora. Por todas essas razões, não é apropriado concordar com a extradição de Oswaldo Eustáquio Filho solicitada pelas autoridades brasileiras para acusação de alegados crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado por falta da exigência de dupla criminalização, concluiu Sandoval. Campanha contra delegado. Oswaldo Eustáquio teve a prisão decretada em agosto de 2024 após a divulgação no perfil da filha adolescente nas redes sociais de dados pessoais do delegado federal Fábio Alvarez Chor, que comanda as investigações sobre atos antidemocráticos e é responsável pelo indiciamento de Jair Bolsonaro no caso da venda de presentes dados por chefes de estados ao ex-presidente. O pedido feito à Justiça Espanhola, assinado pelo juiz auxiliar Rafael Henrique Jalena Tamay Rocha, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no STF, acusa Eustáquio de conduzir uma campanha contra Chor usando o perfil da filha, Mariana, de 16 anos. As publicações tiveram início em julho de 2024, após o indiciamento de Bolsonaro. O delegado Fábio Chor, que assina o indiciamento de Bolsonaro, roubou o telefone celular da minha mãe em 2020. Ele é mau e descumpre a lei para alcançar seus objetivos. Acordou meus irmãos às 6 horas e mexeu na minha gaveta de roupas íntimas, debochando. Deus fará justiça, e fará sim, diz a primeira publicação. Na segunda, o perfil de Mariana postou uma foto da esposa do delegado Tatiana. A esposa do delegado Fábio Chor esconde o sobrenome no jaleco de dentista e assina Tassiana Dib. Meus amigos do Mackenzie Brasília colocaram um aparelho com ela, que discordou do marido ter invadido meu quarto, roubado aparelhos e deixado meu irmão com dificuldade de fala. Sigam. A terceira postagem trouxe uma foto do próprio delegado. Este é o delegado Fábio Alvarez Chor, que por anos conseguiu ficar anônimo sem fotos na internet. Ele é o responsável por prender patriotas inocentes e fazer milhares de crianças chorarem por seus pais. Ele invadiu meu quarto e indiciou o Bolsonaro. Vou orar até acontecer. A partir dessas postagens, perfis de políticos e lideranças de direita passaram a publicar mensagens e incitações contra Chor, como o do senador Marcos Duval, citado no pedido do STF. Um vídeo do filho de Eustáquio, de 10 anos, também foi publicado no perfil de Mariana, alegando ser vítima de Fábio Chor. Urgente. Bernardo Eustáquio, uma das milhares de crianças vítimas do delegado Fábio Alvarez Chor, dá o seu testemunho sobre a crueldade do responsável pelo indiciamento de Bolsonaro, conhecido como capataz de Alexandre de Moraes. A denúncia do meu irmão tem o aval de 131 delegados, dizia a publicação. Para o STF, Eustáquio usou os filhos para expor o delegado da Polícia Federal. Os filhos estão no Reino da Espanha com o pai, Oswaldo Eustáquio Filho, que os gravou e os orientou a fazer declarações como forma de expor ou intimidar o delegado através de impacto midiático de tais declarações. À medida que a investigação avançava, foi identificado que o perfil X-Twitter ligado ao adolescente Mariana Wolf Pedro Eustáquio também é utilizado por seu pai, que se aproveitou de sua condição de menor para realizar condutas que obstruem a investigação, tentando fugir de sua responsabilidade criminal, alegou a juíza auxiliar.
Mariana e a mãe, Sandra Wolff, que moram em Brasília, foram alvos de uma operação da Polícia Federal em agosto do ano passado após publicações. Elas tiveram os passaportes e celulares apreendidos e estão proibidas de acessar seus perfis nas redes sociais. E agora, o MP espanhol mostra que o que eles chamam de democracia não passa de censura à liberdade de expressão. Apreender passaporte é retirar o direito constitucional do direito de ir e vir. Ir, vir, permanecer ou ficar, que todo brasileiro deveria ter. Existe sim hoje uma perseguição política. Existe sim um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito praticado por quem deveria proteger o direito do país. E agora não sou eu que está falando. Quem está falando isso é o próprio MP da Espanha. A partir do momento que reconhece que na Espanha isso não é crime, porque isso é liberdade de expressão. Não sou eu que estou falando isso. E as coisas vão aparecer. E o pavor que o STF hoje tem do Eduardo Bolsonaro é justamente por conta disso. Porque se o Eduardo Bolsonaro tiver que concorrer à presidência da República em decorrência do pai estar inelegível, meus amigos, ele vai arrastar com ele uma multidão de senadores, de deputados federais, deputados estaduais, governadores. E aí vocês acham que vai acontecer o que com essas autoridades que hoje usam e abusam do poder que detêm? Hoje foi o Ministério Público da Espanha que desmoralizou o ministro Alexandre de Moraes. Daqui por diante, vocês vão ver isso acontecendo direto. E nós vamos ter que gritar para todo mundo ouvir: nós queremos o nosso país de volta. Nós queremos a nossa democracia de volta. O que eles chamam de defesa da democracia não passa de uma forma marota, esperta, de querer acabar com os principais princípios de uma democracia. Liberdade de expressão, liberdade ao direito de ir e vir, liberdade de manifestação, liberdade ao direito à ampla defesa, e o direito ao princípio do contraditório. Eu não vou nem entrar no mérito do princípio da moralidade e o princípio da legalidade, porque ambos há muito tempo já não existem no Brasil. A partir do momento que você coloca um criminoso condenado em várias instâncias na cadeira da presidência da República, falar em princípio da moralidade para os ministros do STF é chover no molhado. Isso não existe. Meus amigos, eu volto daqui a pouco com mais uma live lá no Jacareditanga. Dessa vez falando de Trump. Da besteira do cachaceiro, da queda do primeiro-ministro de Portugal com convocação de novas eleições. Eu falei que não ia durar muito quando ele foi eleito lá atrás. O Chega ficando cada vez mais forte, a direita portuguesa. Nós vamos falar de tudo isso para vocês. Então, é só o tempo de tomar uma água, dar uma recuperada. Não se esqueçam, dê uma chance a você mesmo. Slim Fever, clica agora, adquira o seu. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.